Olá, lendo no livro de Atos, tá? No capítulo 2. É um livro da Bíblia e neste capítulo 2 é muito enfatizante, né? Nós ouvimos muitas pessoas falar e nos ministérios. Eu vou fazer a leitura e logo em seguida já vou te explicar, tá? Sobre o que se trata. Então vamos lá. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 1. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Em Jerusalém estavam habitados judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretentes e árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam, estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? E outros zombavam, diziam que estavam cheios de mosto, né, ou cheio de bebida. Pedro, porém, pondo-se em pé, os 11 levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Tá? Eu vou ficar só até por aqui para não se estender mais. Tá bom? Quando nós falamos de Atos, do capítulo 2 de Atos, é uma palavra muito notória, tá? Porque se diz do derramamento do Espírito Santo. Jesus Cristo, após ter ressuscitado, falou com os seus discípulos. E antes de ele subir aos céus, ele deu uma ordenança dizendo: aguardai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E naquele dia de Pentecoste, que é o dia dos pães ázimos, no dia daquela comemoração, veio a calhar que naquele dia o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre os discípulos e dos que estavam ali aguardando aquela promessa, né, feita por Jesus, tá? E é muito engraçado, eu observo que muitas igrejas tomaram este nome, né, de igrejas pentecostais,
e neopentecostais. O que você quer dizer com isso, Rodrigo? Eu quero colocar nessa palavra, porque quando nós falamos de Pentecoste, é dito muito sobre poder, sobre unção, sobre fogo, né? E eu quero dizer para você, talvez você esteja agora em um ministério, tá? E eu digo a grande maioria, porque se você não está dentro de uma denominação, muito dificilmente você vai ver se mover dentro das igrejas, tá bom? Mas dentro do quesito poder de Deus, fogo de Deus, existe sempre um fundamento, sempre um porquê. Porquê, para quê, quando, onde e quando, né? Quando, onde, para quê, porquê, quando e onde, né? Para que é necessário se fazer aquilo naquele momento, né? Para quando, onde está acontecendo isso? Então é muito importante que você entenda agora, a partir de agora, que eu vou começar a explicar para você sobre o fogo estranho e o poder de Deus, tá? Desde o Velho Testamento, em diversos momentos da Bíblia, Deus demonstra o teu poder. E como ele demonstra o teu poder? Em diversas, o poder consumidor, quando ele se mostrou ali para o povo, junto a Moisés na libertação, como coluna de fogo, quando ele desceu para falar com Moisés e o povo temia e tremia diante do teu poder, ele mesmo é um fogo, né? E muitas vezes, quando ele vinha ali no tabernáculo do Santo dos Santos, onde ele operava milagres, quando Elias pediu um sinal para desafiar os profetas de Baal, ele falou: Deus, manda fogo. E o fogo foi enviado para mostrar que o Deus de Israel era e é o verdadeiro Deus, né? E sempre houve um propósito para que fosse descido aquele fogo. Os discípulos, eles já tinham a autorização de Jesus Cristo para curar e levar o evangelho. Porém, como promessa, ele iria, mas deixaria o Espírito Consolador, o Espírito Santo. E por isso ele disse: aguardai para que sejais revestidos. Eles já estavam vestidos da glória de Deus, mas seriam revestidos pelo Espírito Santo. E desceram como que línguas cortadas, né? Eles ficaram até como que embriagados. E você pode notar que em outros momentos da Escritura não aconteceu aquilo com os apóstolos, né? Aquela coisa assim, aquele sentimento de gozo, o Espírito Santo, que o nome já diz santo, que trouxe aquela alegria e os revestiu do poder que os faria morrer como morreram pela palavra de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Hoje, por um bom tempo eu tenho visto nos canais como YouTube, Facebook, entre outros, o povo que busca, que segue ou que cita de Deus sendo muito escarnecido e ridicularizado. Pelo quê? Pelo fato de pularem e falarem e rodopiarem, soprarem unção do fogo, do terno, do paletó e de tudo isso. E eu pergunto para você, qual que é o propósito que é feito todo dia ou todos os finais de semana ou por diversas vigílias que tem por aí afora? Qual que é o propósito desse mover, desse derramar do fogo, que segundo eles mesmos dizem que é de Deus, tá? E eu quero chamar a tua atenção que naquele momento dos apóstolos foi ali dado um poder para eles, que depois daquilo até a sombra de Pedro curava, coisas aconteciam, milagres aconteciam, 1.000, 2.000, 5.000 almas eram ganhas, porque eles estavam ali cheios do Espírito Santo.
E até o final eles continuaram com esse mesmo Espírito Santo. Então, quando foi derramado esse poder, houve um propósito, tá? Um propósito para isso. É um propósito de cura, de levar esse evangelho, tá bom? E se você parar para atentar a questão das línguas, Paulo em Coríntios já fala, olha, a língua seja para o homem, para edificação própria, tá? Fala só você com Deus ali, se não houver um tradutor, tá bom? Se não houver um tradutor, não fale, tá? Porque imagina, todos falando em línguas, quando nós estivermos na nossa reunião, eles se reuniam ali, e quando estiver na nossa reunião, imagina que as pessoas vão olhar e vão dizer, são loucos. E hoje o que nós vemos quando nós passamos em muitas igrejas na frente, quando olhamos em vídeos no YouTube, no Facebook, o que as pessoas dizem, não estou entendendo nada. Mas o que é o poder de Deus? Tá bom. Mais uma alma perdida porque ela não teve o culto racional, tá bom? E as línguas é para a obra missionária. Quantos missionários intitulados pelo homem eu vejo dizer que está numa obra missionária e tem até o dom de línguas, mas é só para falar com ela mesma e para que as outras pessoas vejam. Será que realmente você tem o dom? Será que não vale a pena pedir e esperar de Deus este dom? Porque o dom de línguas nada mais era e foi dado naquele dia de Pentecoste. Foram línguas como repartidas e vieram sobre os apóstolos. E haviam diversos homens, tá? Vamos supor, de Mesopotâmia, os persas, os medos. Mas vamos dizer hoje, tá? Havia ali espanhóis, italianos, bolivianos. E ali eles receberam o dom de falar noutras línguas. Tanto é que ali tinham testemunhas, homens de outras etnias que ouviram aqueles homens galileus falando na sua própria língua. Não havia inglês, não havia CCAA, não havia nada. Eles receberam um dom de Cristo para evangelizar, para quando chegasse em uma terra desconhecida, eles pudessem falar na mesma língua que aquela pessoa. Imagina eu, Rodrigo, que não tenho inglês, fui mandado para uma missão missionária por Deus, chegar aos Estados Unidos falando português. Com certeza eu não teria muito sucesso, tá? Minha evangelização seria fracassada. Por quê? Porque eu não falo neutra língua, eu não me especializei, eu não tenho o dom de Deus. Mas se eu tenho o dom de Deus, eu vou falar neutras línguas. E o que nós vemos hoje é totalmente contrário do que Paulo disse para que um falasse e um interpretasse, ou se ninguém interpretasse, fala consigo mesmo, ora baixinho ali e fala em mistério com Deus. Mas hoje o que vemos? Todo mundo falando xarabalaia, balabalaia, balabia, súbia e outras coisas que eu não sei qual linguagem que é. E se eu pergunto, que língua é essa? É dos anjos. É dos anjos. Não é de ninguém. E todos falam ao mesmo tempo, tá? E por que você está trazendo isso hoje? Porque muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas têm essa dúvida. Muitas pessoas estão até enganadas, forçadas a dizer. Porque se no meio daquele movimento de poder que não acontece nada, ela é chamada de crente frio. Quantas vezes eu, quando frequentava o ministério, aguardando um poder que eu acreditava que era o certo a se receber, estou esperando o poder, todo mundo está girando, todo mundo está pulando, cabeça para baixo, pirueta, Hadouken, Horyugen, tanta coisa. E por que Deus não está me ouvindo? Eu pedia veemente, totalmente me santificando o máximo que eu podia, me esforçando. E Deus, Ele me demonstrou e me mostrou o poder da sua palavra. Eu sou grato por estar falando isso hoje para você,
tendo essa visão. Mas quantos não estão enganados dentro ali do templo, né, como eu, sendo induzido a fazer, começa a pular, começa a saltar, salta que chama o Espírito Santo. Não é assim, tá? Lembrando que pode pecar ao pai, será perdoado, também ao filho será perdoado, mas se pecares contra o Espírito Santo de Deus, não tem perdão. Então vigia naquilo que você diz que é o Espírito Santo, ou que o Espírito Santo te manda dizer, tá? Diversos profetas, Senhor, Senhor, e eu te revelo. Veja se isso não é de você. Quem sou eu para julgar? Eu estou aqui para divertir uma palavra. Exortar numa palavra para aqueles que querem saber. Tá bom? Então, esse poder, para que é? Nós já sabemos que em Atos dos Apóstolos houve o revestimento e o cumprimento de uma palavra. E dali em diante vidas foram transformadas. Eu vejo todos os sábados, eu via, mas eu acredito que tem em muitos lugares ainda, movimentos pentecostais, né? Porque foi tirado do nome da festa dos pães ázimos, já aproveitaram para colocar pentecostal, mas só para você saber que não tem uma coisa a ver com a outra. O que foi derramado ali foi o poder de Deus e o Espírito Santo, tá? E há um movimento todo final de semana. Todo final de semana vamos lá se encher na vigília, no culto da bênção, e todo mundo pula, fala em outras línguas, gira e o poder acontece. Mas o que eu vejo dentro das famílias é muita desordem, destruição, brigas, conflitos entre irmãos, guerras internas dentro dos próprios templos, com fofoca, maldizência. Esse é o poder do Espírito Santo? É isso que o Espírito Santo ele vem trazer? É toda essa dissensão, mas na hora do poder o azeite está caindo, como dizem, né? O azeite está caindo. Recebe. Para quê? Se você não fala nem para o seu vizinho da palavra. Para quê? Se você não perdoa ao seu irmão. Para quê? É o Espírito Santo de Deus? Será que é um fogo de Deus? É um poder de Deus que está ali? Ou será que é simplesmente a carne? É o querer mostrar para o outro que tem poder também é santo. Uma disputa. Como eu já vi em ministérios, competitividade. Não há uma união de fato, a não ser aquelas que todos estão reunidos no mesmo lugar, mas não no mesmo espírito e numa mesma verdade. Tá bom? Então o que eu venho dizer para você é: analisa. Ora. Você quer um dom? Pede. Desperta o dom que é em ti. Ele está aí dentro de você, mas você tem que pedir. Para que Deus vai te mostrar? Para que Jesus Cristo vai te dar uma experiência se você já está falando que tem? Quer falar em outras línguas? Fazer obras missionárias? Mas para que? Você já sabe falar balabalaias. Quando você está ali naquela emoção, você fala labalaias, labiaçúbias, sei lá. Para quê? Né? Ele quer te encher do poder do Espírito Santo, mas para quê? Você já está girando ali, está pulando. Que calor, né? Muita unção, que culto abençoado. Mas quando chega em casa, triste. Uma triste realidade. Né? Então analisa, tá bom? Eu deixei esse texto mais como uma referência. E é uma das principais, como se diz, né, no derramamento do poder e do Espírito Santo. Analisa acerca disso, das línguas estranhas, poder, os dons, os profetas, né, os que profetizam. Muitos ainda acham que profetizar é você, eis que te digo. Não, profetizar é proferir palavras acerca das coisas de Deus, é um dom.
É um dom quando você fala. Quando você sabe falar, quando você tem autoridade por essa palavra e pelo Espírito Santo para falar para uma outra pessoa e ela entende, recebe aquilo. E a palavra nunca volta vazia. Tá bom? Então é isso, é proferir. Não é eis que te digo, eis que te digo. Deixa eu falar, Deus fala com você também. Tá bom? O véu do templo foi rasgado. Não existe mais o sacerdote no Santo dos Santos. O céu está aberto e ele está aqui agora comigo e com você. Se você crer. Tá bom? Então fica essa palavra. Foi muito bom estar falando mais uma vez dessa palavra. Deixa o teu comentário, curte o vídeo, compartilha para que alcance mais vidas, tá? E vamos junto continuar orando, tá? Para passar toda essa fase. Mas tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, tá? Então não se preocupa. Vamos lá, fique na paz. Tchau.